Não há quem queira aprender esta arte. Isto, mais ano, menos ano, tem tendência a acabar. Eu devo dizer que comecei muito novo nesta arte. O meu pai toda a vida trabalhou de alfaiate. Era um dos grandes artesãos que sempre se dedicou aqui à confecção de capas de honra mirandesa e trajes regionais. E eu logo concluí a escola primária, meu pai ensinou-me a arte de alfaiate. Aqui na zona havia muito pessoal que usava a capa de honra. Portanto, eu e o meu pai trabalhávamos nessa altura a geira. A geira, quer dizer, íamos trabalhar para a casa dos patrões. Porque aqui havia muita pastorícia e havia muito pessoal, que aqui tem uma aldeia muito grande. E todo mundo usava a sua capa de honras. Portanto, nessa altura, cheirava que todas as casas tinham pelo menos uma grandes famílias, 3 ou 4 pessoas de família, e todos tinham a sua capa de honras. Claro que não é uma capa de honras como esta se faz hoje, é uma capa de honras simples, que chamávamos nós a capa pastoril. A capa pastoril, que era uma capa que não tinha trabalho, sem trabalhar, porque era uma capa que se usava para andar no campo e para se abrigar da chuva, da neve e do frio, tudo isso. Hoje, a capa de honra mirandesa, como sabem, é o ex-libris aqui em Miranda do Douro e tem tido muita procura. E há pouco pessoal que a faça. A vida modificou muito e hoje, como sabem, o artesão é uma arte que dá muito pouco dinheiro. Portanto, eu lembro-me, na minha altura, havia aqui 2 ou 3 alfaiates, hoje não há nenhum. Praticamente só trabalho eu nesta coisa de alfaiate. Trabalho mais por paixão a arte, porque gosto de fazer aquilo que é bonito, como seja a capa de honra mirandesa. São únicas da maneira que eu faço, porque aprendi com o Sr. Aureliano Ribeiro, foi ele que me deu as dicas todas da capa, e não invento outra coisa, é sempre a mesma coisa. O modelo, pronto, os desenhos é que eu invento, porque ele também já me dizia, tu fazes uma capa muito trabalhada, não é preciso fazer tanto trabalho. Mas pronto, como eu gosto de fazer este trabalho, faço o trabalho como eu gosto e da melhor maneira que eu entendo de fazer. E cada uma é diferente de cada uma, são todas diferentes. Foi em 1995, foi quando Miranda fez 450 anos que passou a cidade, fizeram uma festa muito grande em Miranda, a Câmara, não é? E os meus miúdos andavam na escola e quiseram ir vestidos. Então, porque que não fazes um colete, não sei, foi quando se começou a fazer as capas, ao menos aqui em Sendinho. E eu fiz um colete para o meu filho e outro para outro rapaz. E o Sr. Aureliano mostrou-lhe e ele diz assim, continua que vais bem. E gostaram e comecei daí, a partir daí. Quando eu comecei ou alguém começou a par de mim, não havia uma costureira que fazia uma capa de honras, nem propriamente um capote, mas sim os alfaiates. Portanto, hoje, a gente olha à roda, não há um alfaiate, nem artesão, nem alfaiate próprio. Eu acho que como em mulher fui eu realmente a primeira aqui nos nossos arredores, onde realmente aparece a capa de honras, não é? Que é muito difícil, muito pesada, muito volumosa, muito trabalhosa, portanto é realmente uma obra de arte que dá bastante trabalho se uma pessoa pormenorizar uma capa de honra. Claro, motivaram-me a isso, principalmente no Sr. Mourinho, que me incentivou a fazer a capa de honra, estava desconhecido um pouco, que acabaram os alfaiates de antigamente, que eram praticamente os homens que faziam a capa, e no entanto ele desafiou-me a fazer num curso que dávamos de analfabetização, e ele me motivou a fazer a capa de honras, como eu já sabia fazer qualquer casaco ou qualquer obra de costura, não é? E comecei a fazer, e até hoje, que não se conhecia o burel, estava perdido por Portugal, onde era feito e confeccionado por aqui, mas estava realmente desaparecido da cultura nossa. Eu comecei numa brincadeira quase, com uma capinha de uma criança, e depois conseguimos fazer, até hoje, sempre uma atrás da outra, e foi realmente que chegamos aqui, com o desenvolvimento da capa de honras
e de fazer renascer aquilo que tínhamos perdido, a nossa cultura de Miranda do Douro. Dizendo a verdade, eu acho que esta arte foi-nos um pouco imposta. E foi-nos imposta em que campo? Em deixar de existirem os alfaiates e indiretamente as artesãs ou as costureiras serem requisitadas para poder fazer estas obras, como a capa de honras e outras coisas que faziam. Porque o nosso rancho etnográfico deixou de ter trajes para vestir e começou por aí. Começou por aí a transformação e a continuação e não a morte da peça da capa de honras. Porque eu tenho a certeza que se há 30 e tal anos, quando a minha mãe começou, não tem começado e não tem sido solicitada e indiretamente ser obrigada a fazer, isto não era o que é hoje. Já tinha morto. Eu comecei a fazer capa de honras ao par da minha mãe, quando deixei o 12º ano, a partir dos 18 anos. Foi na altura que começámos a transformar o tradicional ao contemporâneo e ao mesmo tempo fazermos a capa de honras. Portanto, a capa é uma capa talhada do corpo, depois tem as aletas, que é o escapulário grande que cobre os ombros contra os frios maiores, depois tem o capuz, um capuz chamado capuz, tem uma parte, o capuz tem uma parte para virar para a frente, para desviar o frio mais do capuz, e o rabo da parte de trás, que será o rabo que lhe chamam à capa, que é o rabo da honra, parte da honra da capa, que é a parte mais engalanada que a capa tem. Onde aqui em Miranda do Douro, que chamam o rabo de bacalhau. Ora, eu aqui nestes trabalhos uso o burel, ou pardo, chamava-me burel ou pardo. Uso o burel, eu tenho uma fábrica em Manteigas que me fornece este material, que é um material muito caro, e eu aqui só uso o burel. O burel porque é o tradicional e nem podia ser feito todo pano, uma capa de honras. Portanto, nesse caso não seria uma capa de honras, seria um capote como aquele que é sardobeco. Portanto, eu só uso o burel. A capa em molde de capa é sempre igual. Os motivos a gente pode fazer e modificar um pouco na capa de honras, do motivo que uma leva num sentido, outra leva noutro. A gente pode pôr no rabo os nomes de uma pessoa, enfim, essas coisas que modifica um pouco a capa de honra. Agora, a capa de honras em si é sempre a mesma coisa. O talho é o mesmo para todas. Há maiores e mais pequenas, não é? Conforme a pessoa. Uma capa de honras tem que ser, não pode ser agora inventada de novo. A gente tem que rigorosamente seguir umas normas, que é fazê-la, a parte da costura, fazê-la exatamente igual à que se fazia antigamente, o que poderá mudar em todas as capas de honras. São realmente o picado, os trabalhos, o bordado, que se chama picado, que é feito de maneira diferente consoante as mãos que as fazem. Eu gosto de fazer perfeito, vejam lá. Ora, uma capa de honras hoje leva por volta de 10 a 15 dias a fazer uma capa de honras desta. Portanto, é uma capa que tem muito trabalho e tem trabalhos muito minuciosos e é preciso muito tempo e com muito cuidado, porque tem sido trabalhado à máquina, é tudo cozido e picado à mão. Portanto, ele entre 8 a 15 dias para fazer uma capa de honras. Claro, há as com mais trabalho e há quem as peça com menos trabalho. Normalmente uma capa 5 estrelas, como costumo dizer, já levei por volta de 15 dias, 10 a 15 dias. Nós temos a sorte de não ser feita por um só. Somos 3, que uma completa o que a outra não é que não saiba fazer, é que não esteja tão prática de fazer e, portanto, as nossas capas de honra são feitas por 3 pessoas. Eu faço uma parte, a minha irmã faz outra parte e a minha mãe faz ou junta a capa de honras. É aquilo que cada uma faz. Mas se for uma pessoa só, realmente confirmo
que os 15 dias que nos chegarão para fazer uma capa de honras. As 3 juntas, em 3 dias conseguimos fazer uma capa de honras. Eu tenho muito gosto nisso porque eu tenho que vir todos os dias aqui ao meu ateliê. Sinto-me bem aqui, sinto-me satisfeito e estou aqui encantada da minha vida. É um dia que não venho aqui ao meu ateliê, penso que já não ando assim um bocado de coisa. Não faço nada, tenho que vir a fazer qualquer coisa aqui no meu ateliê. Porque é um grande prazer uma pessoa confeccionar uma capa de honras, quem saiba fazê-la, porque é um ponto histórico realmente das nossas terras e é único em Portugal, que eu tenho estado a averiguar e a ver e vendo realmente que Portugal não tem uma peça de artesanato como é a nossa capa de honras, não é? É modéstia à parte. Eu acho que tanto este, a pessoa do povo, como este, o homem com mais cultura e mais distinto do distrito ou do concelho. Está a perceber? Hoje eu acho que ninguém tem vergonha, quem não a veste porque não tem, mas é com toda a honra que veste uma capa de honras, no momento que precisa vesti-la. Começam pessoas, sem ser de Miranda, a comprar a capa de honras e pessoas de Miranda também compram a capa de honras, muita gente compra. Tal qual como quem gosta de a fazer, também há pessoas que gostam de a usar. Quem vai continuar a tradição? Quem gostar. Se há pessoas que gostarem de fazer, fazem. Se não gostarem, paciência. Gostava de ensinar e gostava de mostrar e dizer, olha, eu faço assim, não tenho problema nenhum de eu dizer como faço e como é que é para fazer. Isso, a pessoa que gostar, se gostasse, ela aprendia. Não é difícil, é fácil. Isto é uma arte que não se aprende só num ano. Isto tem que ter continuação e acompanhar a evolução. A capa de honras é uma coisa de continuar, seja para as minhas filhas, seja para quem quer que seja. Mas há pouca gente que está pouco interessada em trabalhar, mas eu penso que se não é numa época, pode ser na outra que as coisas continuam. Pelo menos na árvore genealógica da minha mãe, se isto for passado de pais para filhos, neste caso de mães para filhas, ou filhos, porque o Sr. Aureliano, quem sabe se não volta à geração outra vez e não volta a homens em vez de mulheres, quem sabe o futuro. Eu tenho 2 filhas que estão desde os primeiros meses de nascença, estão aqui no meio dos farrapos, no meio dos tecidos. À parte disso, não sou eu, minha mãe tem outras 2 filhas que, se for preciso, até netos, que por acaso têm a veia do Sr. Aureliano, por acaso, que a sobrinha do Sr. Aureliano, não do tio Cristal Velho, isto agora já estamos aí para trás a misturar coisas que nem nos fazemos lembrar, mas por acaso a minha mãe tem um neto que de sangue lhe era da obrigação do avô, do bisavô, fazer. Tenho a certeza que a tradição que não morrerá. Tenho certeza que não. Eu sinto muito honrado porque vejo que aqui as pessoas dão apreço ao que eu faço. Eu sempre que faço qualquer exposição, mesmo aqui na aldeia, como aqui no concelho, mesmo na Câmara, eu sinto muito satisfeito porque elas sabem o trabalho e o coisa que dá para fazer este trabalho. Portanto, eu estou muito satisfeito por isso.